Olá, bem-vindos a mais um podcast da Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com o nosso produtor querido que estava com a gente aqui desde o primeiro episódio. Boa noite a todos. E estou também agora, né? Aquele suspense de sempre. Quem será o convidado de hoje? Ele é escritor, ele é produtor, ele é stand-up comedy, ele é storyteller, empreendedor e muito mais. Então, com vocês, Zé Martins. E tudo isso com uma mão só, hein? Muito bem-vindo, que obrigado, delícia estar com você aqui. Eu que agradeço, muito bom. E eu e o Thiago vamos explorar você essa noite, hein? Vamos usar você, Zé. Vamos nessa. Bom, primeiro acho que curiosidade, né, que eu fiquei, acho que muitas pessoas ficaram também, é como é que você conseguiu juntar tanta coisa? Porque é o seguinte, não é tão diferente uma coisa da outra. Eu não estou sendo médico, cirurgião cardíaco e piloto de avião. Não são coisas tão distantes, né? Então, sou roteirista. Roteirista de TV, para você virar produtor, você está convivendo ali no set, você está próximo, né? São atividades próximas. Professor, para dar aula de storytelling, por exemplo, que é algo com que eu trabalho há muito tempo. Então, se você pegar tudo, comédia stand-up, é uma parte de comunicação. Então, eu definiria que eu sou um comunicador. Aí, dentro do guarda-chuva comunicador, eu vou tendo meus avatares ali. Mas eles todos fazem parte são galhos de um mesmo tronco. Faz todo sentido para mim. Valeu. São vários processos, né? E à medida que até para trabalhar, você foi tendo que passar por vários. Então é natural que você vire empreendedor para vender os teus próprios talentos. E ser professor é uma forma de organizar o conhecimento que você usa como habilidade e transformar isso mais em conhecimento. Então, tá tudo ligado de fato. Você falou uma coisa legal, e por você ser professor também, eu acho que quando a gente sistematiza o conhecimento para passar para outros, quem ganha mais é a gente mesmo. Com certeza. Então, depois que eu comecei a dar aula, por exemplo, de storytelling ou de humor, eu acabei usando melhor tecnicamente as coisas que eu ensinei para os outros. O primeiro a aprender fui eu. Sim. Eu sinto isso também quando a gente faz esses trabalhos na consultoria. Você pega um material, você começa a estudar tanto, e aí tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem aqui em comum, que eu não aguento ouvir de mim mesmo a mesma coisa. A pessoa pode ser a primeira vez, mas a minha não é. Então eu começo a criar em cima daquilo e você vai aprofundando e vai pegando outras vertentes. Então aí você ficando cada vez mais proficiente naquilo que você fala. Sensacional, isso, muito legal. Muito legal. No caso da Felipelli, o que eu sempre senti falar do core business, né? São os instrumentos que são talvez o principal carro-chefe da empresa, tem serviços e produtos. E um dos relatórios, que é o famoso, eu vou usar o exemplo aqui do MBTI, que acho que é o grande nome associado à Adriana. Imagina quantas vezes ela já teve que dar o mesmo feedback do mesmo tipo de conhecimento. E tem níveis. Tem níveis. Tem níveis. Eu tenho um nível de interpretação como psicóloga, eu tenho um nível de interpretação como gestora, eu tenho um nível de interpretação como coach. Então, são vários papéis. Eu vejo que das vezes que eu vi em palestra, em comunicações suas para o público, cada um tem curiosidade de saber dela um tipo de abordagem. Verdade. Se deixar ela falar sobre a ferramenta um dia inteiro, ainda vai faltar assunto. Vai. Com certeza. Quer dizer, vai faltar tempo. Faltar tempo para poder... vai faltar tempo para poder explorar tudo que tem ali. Então, qual que é o lance disso que eu acho que tem a ver com o que você falou e tem a ver com o tipo de trabalho que tem lá? Então, você tem um instrumento, que é o MBTI. E para conectar esse instrumento com os outros instrumentos de avaliação de perfil, de tipo psicológico, de personalidade. Então, o problema está na conexão. Então, o cérebro que faz muitas conexões, ele está sempre abrindo janelas. Então, todo o teu repertório está, de alguma maneira, potencialmente sendo acessado ali. O que você aprendeu ontem, você vai poder usar hoje. O que você aprendeu de manhã, talvez você use à tarde. Então, a pessoa que tem uma mente que trabalha com base em conexão, ela está sempre com o repertório cada vez mais ativo e o cérebro com cada vez mais possibilidades, né? Então, depende muito da pessoa ter o cérebro focado nessa capacidade de fazer conexões, que é uma das grandes habilidades que a gente
vê hoje sendo exigidas no mundo corporativo. Sem né? dúvida. Até sem a última dúvida. entrevista o convidado falou disso, né? Sim. O Piazza. Ah, sim. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa habilidade que você colocou de, na verdade, colocar até humor em tudo isso que você faz, né? Além disso tudo, né? Você incluiu o humor nisso. Eu acho que... E dá aula disso também. Exato. O contar histórias. Eu acho que como comunicador, acho que a minha função é contar histórias. Eu gosto disso, é o que eu sei fazer. É a minha habilidade principal. Todas as outras vêm em função dessa. Como nasceu? Eu, deficiente físico, eu uso prótese nas pernas, né? Então não dava, eu criança, não dava para jogar bola, não dava para brincar de pique-esconde, não dava para brincar de pega-pega. Quer dizer, pega-pega só de outros jeitos, né? Mas não dava para correr mas ainda atrás. Não tão criança, ainda não aí já criança. não tão criança, aí já adolescente. Esperamos que não. Mas não dava para fazer certas brincadeiras. E o que me sobrava com fartura? Eu pegava meus brinquedos e contava histórias. Olha que bárbaro. Então eu pegava o palhaço Bozo, e aí ele fazia ele casar com a boneca da minha prima, e aí eu contava histórias. Aí fazia uma fazenda e não sei o quê. Eu sempre... A minha brincadeira era essa, era contar a história. Aí eu nasci com... Eu tenho 3 dedos na mão. Esses 2, eles eram grudados. E tem um nome... Acaba com datilia, mas eu não lembro o nome o começo. E aí, se eu crescesse, a mão ia crescendo e ia fechar, eu ia perder a mão, o movimento. Então, com 8 anos, eu fiz uma cirurgia para separar os dedos, ficou super funcional, beleza. Meu pai, com medo de eu ficar depressivo, eu com 8 anos, ele fez um fichário de piadas. Que bárbaro. Pra eu ficar contente. Olha que legal. E aí tinha piada de papagaio, piada de isso, de aquilo. Coisa que a gente nem pode falar hoje em dia. Sim. Piada disso ou daquilo. É verdade. Que virou politicamente Deixa só o incorreto. papagaio que o papagaio não vai reclamar. É. Então, ele fez um fichário e a função principal, que era o objetivo dele, foi cumprida. Eu fiquei... Me alegrou. Tinha mais de 500 piadas ali. Mas, além disso, eu comecei a ver, como eu gostava de contar história, eu comecei a ver que as piadas todas obedeciam o mesmo padrão. Hoje, aprendendo a técnica, a gente chama de setup punch. Né? O setup, ele configura a situação, e o punch, ele faz a piada. Mas eu não sabia nada disso, eu tinha 8 anos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber um padrão. As piadas todas, elas começam contando uma história, aí em determinado momento ela vira com uma surpresa, e daí vem a graça. E eu vi que todas as 500 piadas obedeciam a mesma estrutura. Falei, eu sempre fui muito exato. Falei, tem uma engenhariazinha aí que dá pra... Mas pra tem um lado entender. intuitivo também disso, né? Sim. Incrível. Poxa, de fazer correlação, de perceber padrões. Tem um processo mental muito interessante aí. Demais. O humor, ele é muito... Ele é uma ferramenta mental muito poderosa. Né? O humor, todo mundo fala, o humor é puro entretenimento. É também, e não tem nada de mal nisso. Ele não é só, mas ele não é só o entretenimento, ele não é só o descanso. O humor, ele é uma ferramenta mental muito poderosa, e o Juca Chaves fala isso. Ele falou, eu fiquei 1 ano e meio em cartaz no teatro dele, fazendo stand-up, e um dia nos bastidores ele falou, não, mas o humor é a ginástica do cérebro. Você vai pra academia treinar. Pra quê? Pra que você consiga desempenhar as coisas na sua vida depois. Bem, o humor é a mesma coisa. Quem tá bem acostumado com o humor, quem domina um pouquinho essa linguagem, fica com o cérebro malhado para outras situações. É muito interessante. Mas aí você percebeu que tinha um padrão na comédia, e aí você começou a criar isso. Exato. Eu já Porque criava minhas historinhas, eu comecei a criar historinhas engraçadas. Porque, na verdade, quando você nos deu aula até de storytelling, que é muito bom, gente, recomendo o curso de Imperdível. storytelling, imperdível Imperdível. do Zé. Inclusive, tem feito uma mudança muito grande até na nossa empresa, com o nosso comercial, da forma com que a gente se comunica, que a gente conta as coisas. O pessoal tá sendo muito legal. Que delícia ouvir isso. E aí, assim, às sextas-feiras, inclusive
amanhã não, depois da manhã já está programado que a gente vai ter como é que cada um vai contar um pouquinho da sua vida com um modelo storytelling. Ah, que legal! Sensacional! A gente vai fazer isso lá. Que legal! Ideia do pessoal lá, Pô, da Renatinha e do Jairo. Olha que legal. Que lá, demais! muito bacana, né? Tá emocionando esse velho coraçãozinho aqui. Então. E aí, você falou muito pra gente da jornada do herói. Mas eu tô entendendo que o Punch aqui é diferente. Ou é parecido com a jornada do herói? É parecido. Ele é uma condensação. Ele é um short. Short, tipo um zip. Sei. Você condensa. Por isso que muitas vezes dizem, e eu tendo a concordar, que quem escreve humor aprende a escrever outros estilos com mais facilidade. Quem escreve drama ou quem escreve dissertação não necessariamente vai aprender humor. É mais fácil, é igual dizem do alemão. Quem fala alemão aprende mais outras línguas mais fácil. Não sei se é verdade. Mas o humor é isso, porque ele é condensado à jornada do herói. A jornada do herói são 12 passos, né? Que fazem um arco cíclico da história do protagonista. A piada, ela condensa a setup e punch. Então o setup ele tem 2 estágios. Você começa a contar uma história, né? Então seria um mundo comum. Você já tem rapidamente o chamado aventura. Você vai desenvolvendo, você vai colocando conflitos. Isso numa piada de 30 segundos, 15 segundos. Você vai colocando conflito. E o punch é o clímax, que você se inverte. Ao contrário... Não necessariamente ao contrário. No drama também você tem uma surpresa na hora do clímax. E no humor você tem uma surpresa inesperada, que é de onde vai sair a graça. Né? Porque ninguém ri do que é esperado. É verdade. Né? Então, tipo, você faz cosquinha em você não ri. Não. Se alguém vem e faz cosquinha em você ri. Também não. Não, você não tem cócegas. Então você não, vai. O Thiago ri. Mas ela conseguiu fazer agora um punch bom. Fez um punch ótimo, exatamente. Muito bom. Exatamente, o punch, você deu o punch perfeito. Foi natural, então. Que é exatamente a questão você tirou inesperada. do óbvio. A gente, exatamente. Muito a gente estava esperando que você fosse concordar e você discordou completamente. Perfeito. Exato. Tá vendo? Tô aprendendo aqui, ó. Fez o curso. Não, esse de piada eu não fiz, não. De piada ele tem que botar ainda, né? Eu tem o conteúdo lá prontinho. Não, e também piada não é todo lugar que você pode fazer, né? Não, mas o humor não é só piada também, né? O humor é um estado de espírito. Né? Gostei. Então, ele é... Você vai colocar a piada aqui ou ali, se você tiver habilidade para lidar com ela, e se você tiver sensibilidade para saber a hora certa de fazer piada. Agora, o humor é mais que isso. O humor é você colocar leveza nas coisas. Então, o Thiago me apresentou uma frase do Chaplin que é maravilhosa, que o humor é uma maneira de ver a vida. Eu concordo muito. Porque muitas vezes a gente fala, né? O humor... Qual é o contrário de humor? É sério. Não. O contrário de humor é sisudo. De uma pessoa bem-humorada é a pessoa sisuda. Por quê? O que é uma pessoa séria? Vamos dizer aqui. Para mim, ver se vocês concordam. Para mim, séria é uma pessoa que cumpre com as suas responsabilidades. Pessoais, profissionais, familiares e sociais. Beleza. Quem cumpre com as suas responsabilidades? Que é uma pessoa confiável. Confiável, perfeito. É uma pessoa séria. Você vai fazer isso com um sorriso no rosto ou com a cara amarrada, é uma escolha sua. Né? Então, não são opostos. Você pode ser sério, responsável, cumpridor e ser uma pessoa divertida, alegre, com um sorrisão sempre. Então, você pegou as piadas que teu pai inteligentemente fez isso e com muito amor, né? Que é bonito de ver. Exatamente, né? com muito amor. É muito tocante isso, até um amor muito legal. Ele é vivo? Sim, meu pai e minha mãe. Que legal. Os meus também, graças a Deus. Que legal, que bom. Então, aí, o que acontece? Você pega e o teu pai usou isso, né? Que fez com que você aprendesse, internalizasse algo, aprendesse e usasse isso a seu favor. E eu vejo também uma coisa muito importante nisso que você, tanto no seu pai quanto em você, de um desenvolvimento de uma inteligência emocional, né? Tem razão, verdade. Porque eu até, assim,
acho que algumas pessoas que trabalham com a gente ali, acho que sabem, né? A gente trabalha muito com inteligência emocional, né? De mensurar o nível de inteligência emocional, porque tem muitas pessoas que confundem, achando que inteligência emocional é controle de impulso, que é você reagir ou não reagir. E isto pode ser uma parte da inteligência emocional, mas a inteligência emocional é uma coisa muito mais complexa, né? Ela passa por a gente divide, né, em 5 áreas importantes. O quanto que eu me conheço, né? Então eu tenho autoestima, tenho projetos, etc. Tenho consciência, né, das minhas emoções. O quanto que uma segunda coisa será como eu construo relacionamentos. Né? Então, que qualidade de relações eu construo, se eu tenho empatia, se eu tenho um foco mais para o social, como é que eu expresso a minha inteligência emocional, que qualidade de expressão eu tenho, né? Se eu sou muito duro na hora que eu estou falando as coisas, se eu consigo amenizar, enfim, se eu sou dependente emocionalmente do outro, quer dizer, eu só vou falar também o que o outro quer ouvir, se eu quero só agradar, enfim, eu estou aqui resumindo um pouco das coisas, a qualidade dos processos de tomada de decisão, quer dizer, o quanto que a emoção, quando eu estou sentindo, o quanto que eu tenho um problema emocional, quanto que afeta a qualidade da minha emoção, se eu distorço isso da realidade na hora de ver, se, enfim. E por último, né, a quantidade que eu tenho de flexibilidade, ou seja, quanta tolerância ao estresse eu tenho. Eu resumi, eu não falei os 15 aqui, porque seria uma palestra praticamente. Outro dia inteiro só para explicar os eixos todos. Exatamente. Então, eu estou resumindo aqui algumas coisas, mas muito legal. Ouvindo você, muitas dessas coisas de inteligência emocional, de tolerância ao estresse, de otimismo, elas permeiam muito a tua fala. Então, eu queria ouvir de você, porque hoje, vendo você aqui, é muito fácil falar, nossa, olha, como o Zé lida bem com as coisas, como que ele aprendeu, mas não é todo dia que a gente está bem. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo, né? E claro. Essa diferença, o que vai fazer a diferença é a qualidade da tua inteligência emocional, que eu percebo ela presente. Então, não sei se você fica à vontade para contar isso para a gente, como é que é isso no teu dia a dia, como é que foi essa jornada, né? Com os teus desafios e superações. Legal. Muito, muito legal esse... Eu quero aprofundar mais depois, vou falar com você mais vezes sobre isso. Muito, muito interessante. Eu como leigo, né, em inteligência emocional, não estudei com profundidade, mas é um tema muito fascinante. Eu acho que assim, eu sempre fui tanto treinado pelos meus pais, quanto pela minha natureza, ela é assim também, de buscar a realidade, buscar a verdade, entender o cenário. Quando eu tenho um cenário, eu consigo entender o território que eu estou, né, dominando ou não dominando. Mas eu entender esse território, até onde eu domino, de onde eu não consigo, onde está meu limite. Então, meus pais sempre deixaram muito claro para mim. Seu limite é aqui, mas daqui, nesse lado é que você pode ir. Então, não vai brigar na porrada com seus amiguinhos na escola, que você vai perder. Nem entra. Agora, você pode brigar no intelecto. Você não vai conseguir jogar... Tinha campeonato de handball no meu colégio. Não vai conseguir jogar handball, mas xadrez você pode ser campeão. Né? Então, era assim, não quer dizer que eu iria ser campeão, mas você pode. Então, eu acho que isso me trouxe essa noção da realidade é fundamental, você entender o território. Aí, daí vem o otimismo. Né? Aí você consegue falar, bom, eu consigo fazer para cá, para cá, para cá, e ali não. Então, você tem um otimismo monitorado, um otimismo, né, com uma visão realista. Isso, um dos elementos que Adriana trouxe da inteligência emocional, que é um dos principais, diga-se de passagem, é o otimismo. E ele é super mal interpretado. Sim. Você trouxe um elemento fundamental sobre o otimismo, que é a relação dele com a realidade. Porque é limítrofe. O que é um otimismo de fato funcional e que faz com que o ser humano consiga construir os outros elementos da inteligência emocional a partir dele, e ele tem uma função de resiliência, ele tem uma função de autorrealização importante, e o quanto ele é simplesmente um caminho de vitimização. Ao contrário, o sujeito se coloca numa posição
quase que lunático. Ele acredita em coisas que a realidade não estão validando. E, de certa maneira, ele acaba sendo vítima. Mas aí ele não é um otimista, ele é um maluco. É um maluco. E aí ele se torna a vítima da própria falta de capacidade de lidar com a realidade. Então, o sujeito que se coloca num otimismo que parece otimismo, mas não é. Não é. É uma barato. fuga da realidade, é uma ilusão de esperança que ele não está pronto para enxergar. Quer dizer, onde eu estou? O que eu tenho? Para onde eu quero ir? Eu tenho condições? Tá. A energia para me levar para lá é otimismo. Perfeito. Mas você tem condição de chegar aqui? Não. Então isso não tem como ser otimismo. Você vai ser vítima até quando da tua própria ilusão? E o otimismo é muito sério, né, uma coisa muito sério, não no sentido de contrário de engraçado, mas ele é muito importante para a gente tratá-lo, como você falou, né? Por quê? Porque eu sou, de verdade, você tem toda a razão, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre procuro ver a vantagem. Então, tem um amanhã positivo, né? Porque o otimismo faz a gente ver um amanhã positivo. Eu tenho um amigo que fala que eu sou um gostador. Ele sempre fala, Zé, você é um gostador, você gosta de todo mundo, até de gente que não merece. Eu falo, mas eu vejo um lado bom, cara. Eu consigo buscar o lado bom, eu consigo ver coisas legais e situações também. E o que isso nos ajuda? As oportunidades estão passando. Se você está de cabeça baixa, elas vão passar e você não vai pegar. Se você está, pelo menos, otimista, ou cabeça erguida, olhando com a postura, né? Como o Jordan Peterson fala, costas eretas, peito para frente. Peito para frente, você está com essa postura, você consegue aproveitar oportunidades. Senão você já está perdido, né? Tipo, você nem tentou, você já está perdido. Então, eu acho que ele é fundamental o otimismo. Você... Não pode falar. Você trouxe um ponto aqui, eu acho que liga com outra fala anterior tua, e que também é um ponto forte na questão das emoções, que esse instrumento, o EQI, que a gente fala, traz muito. Quando eu vou dar aula disso, a primeira aula é sobre alfabetização emocional. Eu até dava o nome do título do curso disso. Que legal. Quando você trouxe o sério, já me lembrou isso, agora o otimismo que a Adriana trouxe me lembrou isso, que é o sujeito que não tem palavras ou vocabulário suficiente, ele não consegue interpretar as próprias emoções e descrever. Daí vem a questão de chamar o sério, trocar o sisudo pelo sério. Uhum. Eu chamo de sério, talvez porque eu não conheça a palavra sisudo. Uhum. Quando eu aumento o meu vocabulário, daí a importância não só do autoconhecimento, que é o tema do livro da Adriana, inclusive, mas quando eu tenho conhecimento, leitura, cursos, andar com pessoas mais inteligentes do que eu, mais sábias, o meu vocabulário aumenta e eu consigo reconhecer fenômenos que são comuns a todos, mas eu tenho mais vocabulário para identificar sutilezas. Já tem repertório, né? Eu tenho repertório, eu sei separar o que é o sério e o que é o sisudo. O que é um otimista que é saudável, é realista, e o que é um otimista que é lunático. Então, veja, são duas palavras juntas. Podia nem usar a palavra otimista para o outro. Eu sou otimista do lunático. Exato. E aí, de novo, trazendo para um dos... Talvez acho que o que me encantou quando eu conheci a Filipelli, para quem não conhece até a história da minha relação com a Adriana, eu cheguei como cliente lá. E foi por isso, porque eu sempre gostei de estudar muito, entender os instrumentos, as ferramentas, e eu me encantei justamente pela capacidade que a psicometria, que é a ciência que estuda essa relação entre a psicologia e a estatística, dão munição para criar o tal do instrumento e avaliar um perfil. Então, o que é a psicometria? Ela é uma disciplina limítrofe. Ela é um pedaço da psicologia, um pedaço da estatística. Junta tudo isso e fala, vamos tentar entender um ser humano e colocar dados por trás disso aqui, informações e dados e conhecimento. Então, tem gente que questiona, a psicometria é dado. Não, tem tudo ali. Tem dado, tem informação e tem conhecimento. Legal. Sem conhecimento você não interpreta isso. Sim. E aí o psicólogo que precisa interpretar, por exemplo, para chegar num nível profundo de entender comportamento e etc. Mas o que é importante aqui disso que você está falando? O escritor, o produtor, se ele não tem vocabulário, ele não tem instrumento para trabalhar. Exatamente. O psicólogo não tem instrumento para interpretar as pessoas. Então a vida fica preta e branca. É como o fabricante de sapato sem couro, né? Não tem matéria-prima para fazer a interpretação, o trabalho dessa pessoa. Perfeito. Concordo totalmente. Porque como nós que trabalhamos com capital intelectual, não intelectual no lado arrogante da coisa, mas o capital intelectual não, o pensamento. Nós que trabalhamos com o pensamento, é algo abstrato e parece que não tem matéria-prima.
Mas tem muita matéria-prima, e é exatamente o que você está dizendo. Né? Tem matéria-prima pra caramba. É a sua cultura, é o seu conhecimento, é o seu repertório que vai gerar um resultado melhor no trabalho ou pior. Ou nem melhor ou pior, mas mais elaborado ou mais pobre. Né? Então, é fundamental ter repertório no nosso trabalho. Como é que você identifica estas coisas, assim, desses elementos que a gente falou de inteligência emocional que mais te impulsionaram aí para frente? Eu sei que o otimismo foi um deles. Sem dúvida. Que outra coisa você acha que te impulsionou? O otimismo, eu falei muito do meu pai, o otimismo eu herdei da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente otimista. Às vezes irritantemente otimista. Às vezes eu tô irritado, tô puto da vida, e ela vê o lado bom e fala, pô, para, deixa eu reclamar primeiro, depois você me mostra o lado bom. Então, assim, eu herdei dela o otimismo, mas, óbvio, né, ela é muito mais que eu. Muito mais mestre nessa arte. Agora, além do otimismo, deixa eu pensar. Eu chutaria um aqui. Por favor. Tem um que, claro que você não sabe os nomes de cor, né? Por isso que eu vou dar uma empurrada aqui. Por favor. Que é a autorrealização. Autorrealização é aquela parte da inteligência emocional que faz com que a gente se estimule e tenha vontade de crescer com os nossos projetos. Legal, legal. Então, eu vejo isso em você. Né? Você está sempre criando algo para você correr atrás e para você ter alguma coisa que vai trazer significado, que vai trazer propósito e que isso te estimula a ir para frente e a continuar crescendo. Concordo. Eu falar isso poderia soar arrogante. Você falando de mim, fica, beleza, aceito, obrigado. E olha que coincidência legal, que parece coincidência, mas não é a sincronicidade junguiana, que é o propósito, o otimismo e a autorrealização, olha, ele tem a ver com o futuro. Então, esses três elementos eles estão conectados com o futuro. Então, a ideia que a Adriana trouxe, a palavra-chave para mim na autorrealização é o projeto. Então, você descobre a saúde da inteligência emocional de alguém, às vezes, por essa pergunta simples. O sujeito que está sem projetos de vida, ele tende a definhar. Ele tende a entrar em ciclos Muito viciosos. Legal. Porque ele não consegue olhar para o futuro e se ele não tem o otimismo, em parte, às vezes ele até pode ser uma pessoa otimista, mas ele está sem projeto. Ele não consegue ser otimista, porque ele não está olhando para frente. Exato. O projeto, quer dizer, jogar para frente, significa, poxa, eu espero algo e eu preciso fazer outros algo para que isso se realize. Então, é um dos elementos da realidade do otimismo que você trouxe. Sim. Ter projetos. Então, e esse negócio da autorrealização é muito interessante. Você falou, eu lembrei mesmo desde criança, eu sempre li um livro ou assisti uma série pensando, eu quero fazer esse trabalho. Eu não quero ser só um espectador. Então, se eu li, toda vez que desde criança, eu li um livro sobre psicologia, de criança não, que criança não lê psicologia, mas desde adolescente, eu lia um livro de psicologia, eu lia com o espírito de que eu quero ser um psicólogo. Não quer dizer que eu vá ser, mas enquanto Você eu estou fez psicologia? lendo, não, fiz comunicação, publicidade. Comunicação, publicidade. Mas eu buscava que tem assim, muito de psicologia que pura. tem também, exato. Você precisa o tempo inteiro entender o que o outro quer, o que o que ele pode, como é que eu Exato. manipulo. Exatamente. Pra quem não sabe, o Zé é criador do limãozinho da Pepsi, né? Sim, sim. E da vaquinha da Toddy. Também. Ah, então conta isso aí pra todo mundo. É. Eu, na verdade, eu não criei os personagens. A vaquinha da Toddy faz parte da minha infância. A vaquinha da Toddy, eu criei os personagens já. Não que você seja mais velho, não é isso, não. Os limõezinhos, foi o Marcelo Serpa, que era o dono da agência, que criou, junto com o César, que era o diretor de arte. E eu dei a personalidade deles na TV. Então aí eu fiz um troncudinho, mais ranzinza, e o outro mais esguio e mais malandrão. Isso daí você está falando do limão. Dos limões, é. Então, o limão, ele era um boneco que o Marcelo Serpa criou para mostrar o limão. Então, perfeito. E aí, quando foi para a TV, para fazer os diálogos, eu fiz essa personalidade. E foi muito feliz na nossa escolha dos atores que dublaram. Que o mais sisudo lá, o mais ranzinza, foi o Lúcio Mauro Filho.
E o outro, o esguio e mais malandro, era o filho do Chico Anísio, o Bruno Mazeu. Sei. Então, os dois faziam e deu um match perfeito ali. Ficou 4 anos no ar. E outro dia, eu tava vendo uma reprise da Escolinha, a versão nova. O Bruno Mazeu de Professor Raimundo. Verdade. O Lúcio Mauro Filho fazendo o papel do pai dele. Aí ele falou, não, porque quem? Raimundo Nonato, que era bailarina. Raimundo, você lembra quando você era bailarina? Que você não tinha peitinho, você botava limõezinhos no sutiã? Você lembra dos limõezinhos? Aí ele, como eu vou esquecer os limõezinhos? Falei, cara, que legal. Eles, depois de mais de 12 anos que o comercial saiu do ar, eles falando dentro de um programa dos limõezinhos. Eu falei, cara, que coisa legal. A gente só não vai passar o limãozinho aqui para não ter problema de direitos autorais, né? Mas vocês podem procurar, né? Os limõezinhos da Pepsi. Né? E vaquinhas da Todd. E as vaquinhas da Todd também. Muito legal isso, né? É bom ver o trabalho da gente assim, né? Sim. É muito gostoso. Então, isso tem muito a ver com o que você falou de autorrealização. Eu nunca... Pode ser uma coisa que trouxe algumas frustrações, mas trouxe muito mais alegrias. Eu nunca entrei numa coisa para ser espectador. Eu sempre tento, o que eu posso fazer com isso para alguma coisa? É frustrante, porque muitas vezes eu não consigo. Mas é muito bom, porque muitas vezes eu consigo. Sim. Então... Como todos nós. A gente tem que administrar essas frustrações. De vezes, quantas coisas a gente tenta e não rola. E não rola, né? Então, eu tenho eu sei que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que falar do equilíbrio que tem entre as subescalas. Mas tem uma percepção minha aqui, que é assim, as pessoas que eu vejo que são muito desbalanceadas entre autoestima e autorrealização, na minha visão, elas têm uma coisa assim que é até de livro mesmo, mas assim, quando elas têm uma autoconfiança, né, acham, tudo bem, é legal ter autoconfiança, gostar de si mesmo, isso é muito bacana. Só que quando ela não tem esse equilíbrio de autorrealização, eu vejo pessoas que elas acabam ficando... não sei se a melhor expressão é sossegadas, tipo assim, eu tô muito bem, ou eu faço isso, ou o que elas têm de realização, para mim eu olho e falo, sabe, mas ela tá felizona com aquilo. E eu tô pensando numa pessoa aqui, várias pessoas assim, que tá na minha cabeça. Eu pensei em duas. E que assim, você olha e fala, sabe, a pessoa... Ela acha que tá tudo tão bom, mas ela não tá realizando nada e tá tudo certo. E eu, como tenho essa coisa também da autorrealização maior até do que a autoestima, nunca tá bom. Também não é legal, porque você faz e nunca tá suficientemente bom. Sim. O que também não... Eu sei que também tem um peso isso, né? Porque tá sempre... Você acabou de fazer uma coisa, mas qual é o próximo? Não consegue parar pra sentir as vitórias, pequenas vitórias. Então eu sei que tem essa coisa, né? Eu tô sempre com um projeto novo. Mas empreendedor é assim, né? Tá sempre... Não, e assim, as pessoas ao meu redor também sofrem, porque eu tô cobrando também, porque eu também tenho a mesma exigência, né? Eu tenho de mim muito mais, mas eu tenho das pessoas, tipo assim... Não, mas aí você tá lascada, porque a Adriana mistura 3 papéis. Na agência você também empreendedora, gestora e líder. Sim. São 3 chaves distintas. E ainda sou consultora, ainda entrego, né? Ainda tem a entrega. Então, assim, a qualidade da entrega. A entrega técnica também, exatamente. Você vai dar um feedback para um colaborador e naquele momento você está sendo líder. Só que ele está te vendo como chefe. É difícil isso. É difícil, porque lembra do Zico, quando ele parou de jogar, virou técnico lá no Japão? Só que ele ainda era jovem. Então ele entrava no segundo tempo. Eu gosto do Zico, eu posso falar isso porque não é uma crítica. Mas ele entrava no segundo tempo de alguns jogos. Pensa o jogador titular da posição, como se sentia. Cara, daqui a pouco eu vou sair e vai entrar o Zico, que é um dos maiores craques da história. Ele não podia, a hora que ele virou técnico, ele não pode entrar mais em campo. Né? E eu procuro me policiar a mesma coisa. Eu vou passar um job de roteiro. Se eu vou fazer o roteiro, a gente pode entrar em campo. A gente, diferentemente do jogador, a gente pode continuar entrando em campo. Mas, se eu vou passar para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa escreva no estilo dela, que ela produza no estilo dela.
né? E muitas vezes o líder, pelo menos no meu ramo, em publicidade ou em entretenimento, geralmente o líder quer impor o estilo dele, ele só aprova coisas do estilo dele. Aí que tá aí um grande mérito um dos melhores publicitários que existiram no Brasil e do mundo, que é o Marcelo Serpa, que fez os limõezinhos da Pepsi, foi meu chefe por 10 anos. Ele é um dos poucos diretores de criação que deixava você escrever coisas em outros estilos e ele falava, não, isso é bom. Eu não faria, mas é bom. E ele aprovava. Reconhecer, né, a coisa boa no diferente. No diferente. Porque é muito fácil a gente... Eu vejo comigo, agora eu tenho na minha produtora, é muito fácil replicar o meu estilo. Agora, reconhecer que às vezes o estilo do outro pode ser melhor para solucionar aquele problema específico e o meu pode ser para outro, tem que ter inteligência emocional também, de saber entender e manejar esses elementos, né? Porque no trabalho é muito bom quando você tem a complementariedade, né? Sem dúvida. Porque você, por exemplo, eu tenho algumas características. Eu não sou a melhor pessoa para ficar fazendo follow-up de tudo. Mas eu tenho uma parceirona lá, né, que todo mundo que trabalha comigo conhece, lá, a Adriane, que tem o mesmo nome que eu, e que ela me ajuda pra caramba, porque ela me ajuda, é o complemento total. Ela é hiper estruturada, né? É super estruturada. É fácil de pegar informação com ela. Não é? Então, eu acho que essa coisa de você reconhecer essa complementariedade, e ela é tão necessária, né? Só que você não vai buscar complementariedade se você não se conhece e não sabe que você precisa da complementariedade. Porque você não vai nem valorizar. Sem dúvida. Descubra o que lhe falta, né? É uma grande lição. Um braço. Cuidado. Se você tentar pegar o meu, apanha. Eu vou casar com a Shiva, né? Que é aquela que... Tem vários. Mas essa questão é bem legal. Também tem muito a ver com o livro. A gente imagina, a Adriana usou um exemplo fantástico no começo de que associa imediatamente a primeira imagem da inteligência emocional ao controle de impulso. Como ela falou, é um dos elementos. Uhum. Mas a inteligência emocional tem muito mais a ver com esses outros elementos, porque eles permeiam as grandes escolhas que a gente tem na vida. Que essa de autorrealização é fundamental, porque é a partir daí que você direciona a tua energia. Onde eu vou colocar a energia? E ajuda até a controlar os impulsos. Exato. Se você está num projeto que faz sentido para você e te preenche, a tendência de que você se entregue mais, goste mais, tenha mais prazer, mais propósito é maior. E logo que se você realizar isso, autorrealização, então eu preciso realizar algo, tornar real. Sim. Eu entrego. Se eu entrego, a minha autoestima automaticamente revela para mim do que eu sou capaz. Fala, peraí. Então, autorrealização ajuda a autoestima? Ajuda. Claro que tem um componente genético forte na autoestima. E essa é a má notícia, né? Não observem pai e mãe. Às vezes pode ser ruim. Brincadeira. Mas, às vezes perguntam muito isso. Então eu tô condenado, minha autoestima, minha mãe tem depressão, meu pai tem não sei o que. Eu falei, calma. Começa a entregar cada vez mais próximo daquilo que te preenche e que está na realidade mostrando resultado para os outros, para o cliente, para os amigos, para a família, que a tua autoestima também vai sentir esse impacto. Então, o problema disso que a Adriana está trazendo é muito grande, e principalmente nas novas gerações. Eu estou com quase, literalmente, 40, chegando a pouquíssimo dos 40, e hoje lidando com muitos de 20, 18, 20 e pouquinhos, estagiários, analistas começando ali. E eu vejo que esse problema é muito grave. Isso que você trouxe, eu vi muito nesse perfil. O pessoal que está achando que está entregando muito e não está. Mas aí é uma isso é fogo. Isso tem uma coisa... Termina, desculpa. E é só para complementar. E pessoal, mas isso é preconceito geracional. Não é preconceito, não é conceito. Uhum. Qual que é a diferença do conceito e do preconceito? É que o jovem, quanto mais jovem, é questão simples e básica, ele teve menos tempo para entregar. E ele tende a se conhecer menos, não só pelo tempo, como pela maturidade. Então ele se tem em mais alta conta do que ele teve feedback do mundo. Quer dizer, eu não sei tanto quanto eu sou ruim ou deficiente em algumas coisas, enquanto nós que tivemos um monte de gente falando pra gente. Adriano, você não é tão bom em follow-up. Thiago, você é ótimo para executar coisas que fazem sentido para você, mas alguma coisa que você detesta, cara, não vai sair igual. Melhor você estar do lado de alguém que seja complementar, ou seja, dê vida aos projetos, faça acontecer,
A hora que chegar a parte burocrática, delega. Não você vai deixar cair a energia. Você tem as suas peculiaridades. Eu descobri isso lendo, raciocinando? Um pouco. Mas onde eu descobri com o chefe falando, cara, isso é um... Acorda, né? Desculpa o palavrão, mas isso é um lixo nisso aí. Uma porcaria nisso aí. Quando isso dói emocionalmente, aí você... Putz, eu entendi que eu sou ruim nisso. Não é só ouvir, é entender. Entender. E aí baixa a bola. Mas é aí que dói. Não é a hora que ouviu. É a hora que entendeu. E você também é elogiado. Então, nisso eu sei que eu sou bom e mostrei que é bom e me validaram pra mim. Teste de realidade. Isso aqui, eu acho que eu sou bom. Cadê a realidade pra validar? Então, menos. Calma, é isso que a Adriana falou. Então, tem muito da sensação do que eu tenho está baseado apenas no que eu posso. O jovem, ele se concentra muito no potencial dele. E o potencial parece ele poderia bastar. entregar, né? Ele acha que é capaz de entregar. É, exatamente. Mas aí quando ele entrega... Mas isso não é só para jovem, não. É, viu? não, mas no jovem é mais patente isso. É mais comum. Né? É mais comum porque vive de potencial. Isso, né? isso. E o mais velho vive de realizações. É pior se acontecer isso no mais velho. É pior. É pior. Mas você falou uma coisa legal, que é a pessoa que é desbalanceada, que tem autoestima maior do que a autorrealização, que é muito característico dessas gerações que estão vindo. Por quê? Não me ofenda, não diga que eu sou lindo, independente das minhas características, diga que eu sou o máximo, independente do que eu realizo. Se você falar o contrário, você está me ofendendo. E aí, uma palavra que deveria ser muito boa e muito útil acaba se tornando banalizada, que é o empoderamento. Aí todo mundo se empodera não pelo que realizou, se empodera pela imagem que faz de si, narcisística, hedonista, e não pelo que fez. Então aí é aquela conversa que a gente já teve. A gente precisa de uma geração um pouco desempoderada. Porque eu gosto da palavra empoderamento, vem do inglês, né, de empowerment, mas quando você tira poder das coisas que você faz, e não tirar poder das coisas que... Ah, minha mãe falou que eu sou lindo, pronto. Aí não. Outro dia eu fui falar rapidamente, fazer uma aula online para um pessoal de RH, e eles fizeram uma pergunta. No final daquelas, resuma em uma palavra, em uma frase. Eu detesto isso aí, mas foi legal esse dia. Se você tivesse que dar uma dica de alguma coisa para a gente observar na hora de contratar, qual que seria aquela crucial hoje? Falei, tentar descobrir se a pessoa está ali para aprender ou para ser validada. Oh, que legal. Muito bom. Isso é fácil. Você consegue, com algumas perguntas, perceber Sim. o quanto o outro já está se validando ou quanto ele está aberto à aprendizagem. Sensacional. Para mim, hoje é isso. Agora, você vê também que, por um outro lado, tem muita gente criativa jovem e que está começando startups impressionantes e que são... Sim. Então, você tem ainda destaques, né? Eu acho que tem uma geração, todos são da mesma geração, mas você tem uma população, vamos dizer assim, que tem essa característica, e aí até eu estou querendo ver um neurocientista que trabalha muito com dopamina falando isso, que tem dificuldade de ter frustração, porque o cérebro não foi preparado para ter frustração, porque só tem a questão de descarga de dopamina, né? Não tem sinapses suficientes para lidar com isso, criadas. Exatamente. Então tem uma coisa assim estrutural que a gente vai ter aqui um podcast para falar só sobre isso, mas por outro lado, eu acho que tem algumas pessoas que são empreendedoras e que tem uns jovens muito criativos que estão fazendo acontecer, né? E a gente tem visto isso também por um lado assim muito visível hoje em dia, né? Da questão das incubadoras e, enfim, claro que não são todos, mas nada é tudo, né? Tudo tem... não, geralmente é uma elite, né? O lado bom da palavra elite. Existe uma elite, um grupo de pessoas que com inteligência, com a natureza e com a capacidade de realização, constroem coisas que as destacam no meio da grande maioria. Sim. Isso é inevitável e é o lado bom da palavra elite, né? É o lado produtivo, feliz. Agora, no meu ramo, em comunicação, não sou do ramo de startup, conheci algumas pessoas incríveis de startup, jovens, maravilhosos. Em comunicação, você tem
uma geração muito legal fazendo coisas de podcasts, vídeos em YouTube, Instagram, TikTok. Tem um monte de lixo, mas você encontra gente muito interessante fazendo coisa muito relevante e que quebra toda a lógica de venda de mídia, de comercialização de espaço da cultura que vinha sedimentada há décadas. E que a galera que é sedimentada nesse modelo antigo não consegue entender. Como é que o cara com uma câmera e um microfone consegue ter mais audiência do que um programa inteiro cheio de produção? Porque ele entendeu a lógica da comunicação e empreender em cima dela. Coisa que você só replicou padrões antigos e você não entendeu e não conseguiu criar um novo padrão. É importante a gente entender os padrões antigos, acho que isso que é legal também. Entender os padrões é fundamental, mas não para replicá-los. Né? Replicá-los qualquer um replica. Trabalhá-los também não vou revolucionar e eu vou abrir mão de todos os padrões. Também não é isso. Eles funcionam assim. E nessa outra realidade, como é que eles funcionam? E nessa? Né? Esse carrinho, como é que ele anda na neve? Como é que ele anda na areia? Como é que ele... É você pegar os padrões, identificá-los e colocá-los em novas realidades. Então não é nem revolucionar. Eu vou ser o novo Steve Jobs. Vou jogar todos os padrões fora. Não. E também não é ficar só replicando. Eu acho que a inteligência de usar os padrões em novas realidades é muito legal. Aproveitando, já que você tocou nesse assunto, né, de padrões novos na comunicação, se você puder dar uma palhinha para a gente dessa questão de como é que você vê, qual é o padrão novo de comunicação, que a questão não está necessariamente só ligada a uma grande produção, mas a outros aspectos da comunicação. Que aspectos são esses? Muito legal essa questão que você levantou, Dri. Eu acho que assim, no mercado publicitário e de entretenimento, que é onde eu trabalho, durante muitos anos grandes produções e no entretenimento. Comerciais caríssimos, produções caríssimas. Que é onde você vai conseguir porcentagem. Né? Se você fatura 15% de lucro em cima de 15 mil reais é uma coisa, em cima de 1 milhão é outra coisa. Então fez-se muito programas de televisão caríssimos e tudo mais. E na publicidade especificamente tem uma coisa que é a venda de mídia. Muitas vezes você vendia a mídia não porque o cliente precisava daquela audiência. Você vendia porque é onde você tinha mais desconto. Você comprava em grande volume, você conseguia um desconto maior e repassava o preço cheio. Hoje, com a audiência espalhada, ninguém mais faz o que fazia final de novela quando eu era moleque. Eu tô com 48. Final do Rock Santeiro, que teve 64 pontos de audiência. Ninguém faz 64 pontos de audiência mais. Nunca. Né? Então, o que acontece? A audiência está mais espalhada. Então, um anunciante vem, cara, eu quero falar com... E a internet trouxe isso de bom. Eu quero falar com um jovem de 16 a 22 anos que gosta de skate. Tá microsegmentado. Tá microsegmentado. E isso traz uma eficácia muito maior. Você gasta menos dinheiro para ter o mesmo resultado. Então, do mesmo jeito que você gasta menos dinheiro na mídia, você não vai gastar tanto dinheiro na produção. E pouco importa, porque a estética hoje... Ela cabe uma produção caríssima e ela cabe uma produção menor. Né? Porque a mídia ficou mais barata, porque espalhou. Você vai falar... Você vai anunciar num programa no Caldeirão do Hulk. Você vai falar com a vovó, com o vovô, com o netinho. E não é errado, beleza. Você usa isso quando? Que agora é Domingão do Hulk. Agora é Domingão do Hulk, é verdade. Ó, tô velho. Você vai falar com uma galera. Legal. É errado? Não, é certo. O que eu vou fazer? Eu vou lançar uma cerveja? É um canhão, é um torpedo. Eu vou lançar um carro? Vou botar lá, pá, para ter um torpedo. Mas ações específicas, eu não vou pagar. Se eu quero falar só com o jovem que anda de skate, eu não vou pagar para falar com a avó dele. Se eu quero falar só com a avó dele, eu não vou pagar para falar com ele. Então essa lógica
é muito interessante, não é? Não cabe mais grandes produções, não cabe mais... Não, cabem, são fundamentais para fazer coisas pop, mas na hora certa. Até, de certa forma, até democratizou, né? Democratizou, Sim, sim. exato. Tem uma... Outro dia eu tava falando com um Instagrammer e ele tava me mostrando Influencer. isso. Tudo agora tem essas coisas. Então era no final, né? Fica bonito, né? Fica bonito. É igual Antigamente LinkedIn, era sabe? Asian, né? Lubrification, Asian. É igual você fazer Asian. LinkedIn, transforma tudo em inglês e coloca alguma palavra a mais, pronto, dá o status. Mas ele me explicou uma coisa bem básica. Pô, isso é Porter, estratégia da década de 70 e 80, mas tá lá. Tinha um sujeito com Instagram com 3, 4 mil seguidores, o que aparentemente não é nada. E tinha outro com 100 e tantos mil. E o de 4 mil tava ganhando mais. Porque o nível de engajamento que ele tinha com aqueles 4 mil era maior. Então ele conseguia mais resultado de venda de um produto mais caro do que o de 100 e tantos mil, que não conseguia... Então ele conseguia escala, mas ele não conseguia converter isso num funil de vendas e chegar no produto dele. Então ele fazia várias ações que cresciam a página dele, mas não direcionada. O dos 4 mil, ele era direto no público específico dele e convertia muito rápido em vendas. Então, a hora que ele me mostrou os números, eu até falei, nossa, mas com 4 mil você já consegue ganhar isso vendendo teu curso? Aí ele falou, porque eu já entrei aqui sabendo o que eu queria. O de 100 mil, ele gosta de brincar de Instagram. O de 4 mil é um Instagrammer profissional. Sensacional. Então, são estratégias, as duas funcionam. Um livro antigo pra caramba, o Marketing de Guerra, do All Rise e Jack Strout. Ele parte desse princípio. O livro todo ele é derivado desse princípio. Né? De você focar seus esforços, que aí vem de Sun Tzu. Onde te dá resultado. Você foca seus esforços onde você quer dominar, não espalhar. Mas vamos voltar para as dicas. Vamos lá. Você falou da questão... Você pôs seu ponto com relação a que, sim, grandes produções é importante. Sim. Mas quais são as dicas dessa nova comunicação? Olha, eu acho que é entender, é virar a lente. Em vez de ficar focando em si mesmo, na minha marca, no meu produto, é virar para ver o que o seu consumidor fala. Parece óbvio, mas não é. É igual que a gente faz com um chaveco. Publicidade nada mais é que um chaveco, ponto. Então vai, conta aí o chavecão, vai. Chaveca a gente. Então, chaveca a gente. Ninguém vai chavecar alguém falando, olha como eu sou forte, olha como eu sou rico. Ah, tem gente que fala, viu? Mas... O que você faz? Você faz um gracejo para a pessoa, faz um elogio, conta uma história interessante, conta uma coisa engraçada ou emocionante. Você vai tocar aquela pessoa, tocar emocionalmente, tá? Você vai trazer alguma coisa relevante para ela. Na comunicação é a mesma coisa. Em vez da marca ficar falando, olha como meu carro é incrível e não sei o quê, você vai falar como a minha cerveja é maravilhosa. Não. Tenta ver, vira um pouco a lente pro consumidor e ouça, saiba o que interessa, saiba quais as dores desse seu público. Então, por isso, um youtuber que é super popular, uma dona de casa pega, faz um baita de um canal no YouTube e consegue fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ela vive a realidade do público dela. Aí vem o cara todo engravatadinho para falar com a mesma dona de casa, ele não consegue. Por quê? Porque ele não conhece a realidade dela. É verdade. Você pega a Ana Maria Braga, ela é gênia da comunicação. Por quê? Porque ela conhece a vida, as dores, ela é maravilhosa. A Hebe foi sensacional, porque ela conhece o público. Aí vem ou engravatadinho, ou aquele descolado, o planejamento das agências. O cara todo descoladão, com baseado na mão e tal, achando que entende da realidade das pessoas. Pera lá, meu irmão, vem cá. Arrogância, né? Qual foi a última vez que você pegou um busão? Qual foi a última vez que você levou seu filho ao médico? Às vezes a gente... Tecnicamente, a gente fica tão comprometido com o nosso trabalho tecnicamente... Que só vive no quarto, no escritório e não esquece a realidade. E esquece a realidade e foge. E a gente não tem mais noção. Por isso que às vezes as pessoas ficam surpresas. Como é que isso faz sucesso? Como é que esse candidato é eleito? Diversos candidatos. Como é que o Tiririca conseguiu ser eleito?
Como é que o Bolsonaro conseguiu ser eleito? Como é que o Lula conseguiu ser eleito? Entenda a cabeça das pessoas. Como é que esse canal no YouTube consegue, uma animação tosca consegue ter tanta audiência? E sim, é Beavis e Butthead, pô. É verdade. Baita de um sucesso tão legal. Hermes e Renato aqui. Hermes e Renato. Eu tive uma situação em aula, outro dia até vou compartilhar bem legal. Um aluno, não vou falar obviamente o nome, ele vai me matar só de eu contar esse exemplo. No final do dia tem o WhatsApp aqui já. E numa aula, eu até vou citar o nome da crítica que ele fez, ele falou mal do... Eu não lembro se era do Lucas ou do Felipe Neto, do YouTube. Ah, sei. E aí ele arrogantemente falou lá na aula. Falou, mas como é que hoje em dia pode uma porcaria de um programa desse de YouTube, de um dos irmãos aí, minha filha fica o dia inteiro nisso, como é que pode uma porcaria dessa dar certo, não sei o quê. Eu parei, falei, peraí. E ainda xingou, usou um termo pejorativo ali, né? Tipo, trouxa, vou substituir aqui, não foi bem isso. E aí o Felipe e o Lucas Neto agora vão ver, vão tentar saber quem é. Eu virei e falei, olha, pera um pouquinho. Me parece que o teu incômodo, já que você não gosta do produto que eles oferecem ali no YouTube, não é exatamente com o produto deles. É com o resultado que a tua filha fica vendo o dia inteiro isso aí. É isso que tá te incomodando. Provavelmente, Sim. Então me parece que ele não é o trouxa é você. Eu adoro fazer isso, ó. Você já me viu dando, eu adoro xingá-lo. Com carinho. Aí ele parou assim, ficou naquele limite. Ou eu vou odiar, eu vou te amar. ou ele dá o punch agora e vou te amar. Aí eu falei, ele consegue o que você não consegue. Você quer a atenção da tua filha e quem tem é ele. Primeiro ponto. Segundo, ele se comunica de um jeito e fala com ela de um jeito que você não fala. Você só exige a atenção, você quer a atenção, mas você não oferece para ela alguma coisa que é como preencher o tempo dela de forma agradável e interessante para ela ficar horas te ouvindo. Agora eu vou te dar um desafio, eu e a sala inteira. Seja interessante por horas, estamos te ouvindo. Sensacional. Acabou. Então assim, eu também não gosto do tipo de conteúdo que os meninos produzem. Agora, é inegável que a qualidade de comunicação ali, senão eles não tinham chegado onde chegaram. Sem dúvida. Sim. Que eles têm todas as qualidades empreendedoras. Você pode não gostar do estilo produto, de alguém, mas isso não significa que ele não seja competente. É só uma escolha. E até para combater, eu também não gosto do conteúdo, acho, diria até nocivo para criança que está aprendendo algumas coisas, ainda não tem noção da vida, acho até nocivo. Mas até para combater isso, você tem que entender o que ele faz de bom. Por que tá atraindo? Que atrai. Para eu poder atrair também. Sim. E como empresários, né? Você tem sucesso não só do ponto de vista do produto, mas da empresa que eles viraram. Então, assim, a questão é, do que a gente não gosta, trazendo para a inteligência emocional disso? O sujeito não percebeu que o problema é dele como pai, é grave. Não tem a ver com o Felipe Neto, tem a ver com você não sabe se comunicar com a sua filha, amigo. Mas a maioria não sabe, né? E é difícil mesmo. É difícil, o santo de casa não faz milagre. Agora, tem um alarme aí. Eu quero a atenção da minha filha. Calibre sua comunicação e dê um jeito de se tornar uma pessoa interessante. Senão você não vai conseguir a atenção dela. Para isso, quem é sua filha, do que ela gosta, o que ela quer falar. E talvez você tenha que falar a linguagem dela. Minha filha tem 3 anos. Eu não gosto de brincar de massinha, eu acho chato. Mas eu gosto de ver ela feliz, então eu tenho que brincar de massinha. Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. E aí o que eu preciso? Eu preciso aprender que eu não preciso gostar de brincar de massinha, eu preciso gostar de ver minha filha feliz. E aí eu brinco de massinha, vejo ela feliz e eu começo a achar que tudo bem. Brincar de massinha é um canal para ver a minha filha feliz. Não é para você, você não comprou massinha para você brincar? Mas é uma forma de interação. Exato. Então a gente tá muito ainda, e os pais fazem isso, acho que até virarem pais de verdade, preocupados na chave do prazer pessoal. Quer dizer, o que eu gosto, meu filho tem que gostar. Acabou. Não. Aí sinto muito, né? Acabou. Aí é não enxergar o outro, né? Exatamente. E você não tá enxergando o outro, mínima, né? É o virar aquilo lá que a gente falou lá atrás. É virar a lente de você para quem você quer falar. E eu trouxe isso para ligar com o teu ponto e com um ponto que é fortíssimo na inteligência emocional, que é a empatia. Que vista o sapato do outro. Não dá. Isso é conversa. A questão aí a gente chegou num nível hoje de necessidade da empatia que há 10 anos se começou a falar disso e era bonitinho. Hoje, sem isso, você não vende. Antes você conseguia falar do teu produto. Agora, sem entender o cliente, nesse nível você não vende mais. Sim.
Você está disposto a pagar esse preço? Pesquisa, entendimento, sair de mim, construir, modificar, moldar. Então, qual que é o paralelo? Tá cada vez mais difícil vender, tá cada vez... Por quê? Porque eu preciso me conectar com as pessoas. Isso é muito difícil. Agora eu quero trazer uma outra coisa. Aí a gente bateu muito na estrutura antiga. Quero trazer uma coisa boa que tinha na comunicação antiga e que não tem na de hoje. É o despretensioso. A despretensão. Por quê? Toda comunicação hoje é vamos salvar o mundo, vamos fazer ecologia. Você abre como chama lá, o saquinho de açúcar, aí tá lá, abrace mais. Né? Tudo é muito pretensioso. E quando eu fazia os limõezinhos, que era no modelo antigo de publicidade, sua irmã é gostosa, olha o cofrinho do cara aí. Falta um pouco dessa leveza na comunicação de hoje, sabe? Tipo... Você acha que tem a ver com autenticidade? Tipo, eu falo sem ter um interesse subjacente? Eu acho que tem tudo a ver com autenticidade. Porque as marcas, se você perceber, estão todas com o mesmo discurso. Comercial de banco é quase tudo igual. Você só sabe que qual é qual, porque um tem a cor laranja, o outro tem a cor amarela, o outro tem a cor vermelha. Comercial de carro é tudo muito igual. Você só sabe que um é porque a trilha é mais rock e a outra é uma trilha mais pop. Então você diferencia pela cor, a companhia telefônica. Uma é vermelha, a outra é azul e a outra é amarela. Mas os comerciais em si... Que você, aliás, vê muito menos hoje, né? Vê muito menos. Eles são todos muito parecidos. Então quando você faz algo mais levinho, mais conversado, que é aquilo de... Vamos brincar de massinha com o meu consumidor? Né? Em vez de ficar com papo, sabe, caga a regra o tempo todo. Vamos brincar de massinha? Vamos falar umas bobagens? E aí dentro disso, se colocar ensinamento, é muito legal. Tipo quem teve cachorro, né? Eu tive uma pastora alemã. Você ia dar remédio para ela não comia, ela cuspia. O que você faz? Você pega um pedaço de carne, coloca o remédio, ela coloca. Tem que colocar sabor. Eu acho que a comunicação... A gente falou tudo que tem de bom na comunicação de hoje. O que tinha de bom na antiga que hoje falta? Sabor. Falta essa leveza, esse senso de humor. Né? Tudo eu tenho que levantar a bandeira da militância sexual. Eu tenho que levantar a bandeira da militância racial. Tudo está muito pesado, está tudo muito denso. Falta propaganda que vamos comprar um carro para dirigir? Vamos comprar um refrigerante para divertir uma... Refrigerante não pode. Vamos comprar uma cerveja para falar bobagem? E não para... É o politicamente correto, de novo. De novo. E tal, junto com o politicamente correto, um fenômeno que não dá para tirar, e as empresas também estão muito assim. Tá tudo hiperpolitizado. Então dá-se um jeito de politizar tudo. Mas tem um ponto que você traz muito no seu livro que eu acho que é isso. O Jordan Peterson também fala muito isso, que é, olha, autoconhecimento para um mundo melhor. Isso é sensacional. Que não é a questão do... Isso tudo que você está falando é o discurso de que eu vou fazer o mundo melhor. Não é de que eu vou me fazer melhor para melhorar o mundo. Sem dúvida. Então, a proposta do meu livro é exatamente essa. Exatamente. É do Jordan Peterson, exato. O seu livro conversa muito com o dele, inclusive, por isso. Então, essa coisa que eu acho que você está trazendo, eu chamo de pretencioso. Tá tudo muito pretencioso hoje. E a única pretensão que o sujeito pode ter, de fato, talvez ele não esteja tendo, que é essa. E esse autoconhecimento é perfeito. Comece em você. Eu não lembro Comece qual foi. em você, porque a qualidade das suas decisões afeta o mundo, afeta o seu redor. Desde o pequeno espaço que você habita até quando você vai multiplicando isso para uma comunidade, para um estado, para uma nação. E desde decisões que são... Eu sei que a gente está falando aqui da questão do politicamente correto, mas é respeitando o outro. Sim. Né? Mas não da boca para fora, você falou a palavra-chave, autenticidade. Autenticidade, é respeitando o outro a partir do momento que eu também entendo
por que eu estou fazendo determinadas coisas. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa que só tem um único propósito, que é alimentar o meu ego. E não uma coisa... E a interdependência, eu acho muito importante isso, a interdependência. Não existe alguma coisa... É bem clichê, mas é bem efeito borboleta, sabe? Uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Então não adianta eu olhar... falar só porque é bonitinho eu olhar para o meu vizinho. Não, é bonitinho, é importante. Porque se eu não olhar para o meu vizinho... eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa básica. Se eu não olhar para o meu vizinho, não adianta eu dedetizar minha casa, porque morre os bichinhos no meu lado, vão para a casa dele, e as casas dele vão para a minha depois. É pensar no coletivo, é dedetizar o condomínio inteiro, é dedetizar a cidade, é dedetizar... Eu estou falando assim, mas esse tipo de exemplo. É ficar mais fácil de falar do bicho, mas isso serve para tudo. Serve para fome, serve para segurança, serve para saúde, serve para tudo. Então não é que eu estou fazendo só porque é bonito. Também tem a ver com a gente, sabe? Claro. Mas tem a ver com o propósito, como que eu lido com isso. É nisso que eu acredito. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. O auto é perfeito, é autêntico, o autoconhecimento. É o partir de entender a situação. Me aconteceu uma vez, não faz muito tempo, foi já pós-pandemia, eu num bar, e aí, não vou falar qual, obviamente, e aí tava lá, o garçonete veio ver lá, então é cerveja para todos? Falei, mas por que todos? Não, porque a gente é inclusivo e tal. Falei, se é inclusivo, por que o banheiro tem escada e eu não posso usar? Se você é tão inclusivo. Era da boca para fora. Não tinha o alto. Não tinha o autêntico. Então, é fácil falar todos. Difícil é respeitar a sexualidade do outro. Né? Então, ou construir uma rampa no seu estabelecimento. Ou construir uma rampa. Falar da boca para fora é fácil. Agora, dedetizar todo mundo ao mesmo tempo, em vez de cada um fazer de qualquer jeito... Esse é o difícil. Porque você tem que pensar, você tem que planejar. Sistêmico. Sistêmico. É isso aí. Gente, quanta coisa nós falamos hoje. Não acaba. Não acaba aqui, né? Como sempre, parece... A gente tem que forçar a acabar uma hora sem... Exatamente. Porque o público, empaticamente, não assiste muito. Mais do que isso, e a gente entende. Exatamente. Mas então, quero te agradecer. Foi uma delícia de papo. Eu nem vi a hora passar. Na verdade, acho que a gente até passou um pouquinho, mas foi uma delícia. Eu adorei também. Muito obrigada por você ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Valeu. Obrigado você. Foi uma delícia para mim também. Valeu, Zé. Obrigado, Adriano, me puxar para a mesa hoje. Você sempre enriquece muito. Sai obrigada. Dos bastidores. Obrigado. Muito obrigada. Então, gente, espero vocês até o nosso próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Não esquece de se inscrever no canal, divulga seu canal nos grupos de WhatsApp, dá um like aqui para prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.